Oi, gente. Esses dias eu tava chorando no banheiro e falando, meu Deus, como eu sou insuficiente. E falando várias coisas. Todas as coisas que eu não era. Eu falei, Deus, eu não me sinto capaz. Tem pessoas melhores pra fazer isso. Não tem nada de legal em mim. E só falando as coisas e teve uma hora que Deus falou comigo e disse assim, que bom que você não é suficiente. Que bom que você não consegue sozinha. Que bom que você não pode fazer as coisas sem mim. E daí, enquanto o Senhor falava isso comigo, eu me lembrei daquela passagem que tá lá em Mateus 5, versículo 3, que diz assim: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois delas é o reino dos céus. Eu acho que às vezes, na nossa geração, a gente se preocupa tanto em ser algumas coisas, a gente quer ser o melhor, a gente quer ser suficiente, a gente quer... Enfim, a gente quer ser alguma coisa. E a gente esquece que pra conhecer a Deus, pra sermos íntimos do Senhor, o que nós precisamos é nos desfazer de tudo que nós somos. Isso é meio louco, né, de se falar. Mas a nossa geração é uma geração que quer ser completa por si próprio. É uma geração que quer dizer que conseguiu as coisas, que tem as coisas, que sabe as coisas. Mas o Evangelho já nos mostra outra coisa. O Evangelho já é hoje ao contrário. O Evangelho diz que os últimos serão os primeiros, que os pobres terão o reino dos céus, que os tristes serão consolados. Então, o Evangelho ele é meio que ao contrário. E daí, enquanto eu tava lá, e o Senhor me falando isso, eu entendi que, às vezes, a gente quer tanto ser alguma coisa e a gente esquece que se talvez a gente fosse isso que a gente não é, talvez, se eu fosse suficiente, se eu fosse completa, se eu fosse, isso eu falo sozinha, né? Se só eu por mim conseguisse as coisas, eu não teria o que eu tenho hoje. E o que eu tenho hoje é o Senhor. E o Senhor é o que eu tenho de mais precioso. Então, às vezes, a gente quer tantas coisas, mas a gente esquece que talvez se a gente tivesse aquelas coisas, a gente não teria a Deus. Porque as pessoas que têm a Deus são as pessoas que reconhecem que precisam dele. E, inclusive, eu li uma coisa, tá nesse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu quero ler com vocês, que diz assim, olha. O cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer àquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você percebe que existe uma lei moral e um poder por trás dessa lei e se dá conta de que violou tal lei e cometeu alguns erros contra esse poder, é só depois de tudo isso e nenhum instante antes disso que o cristianismo começa a falar a sua língua. O que o autor está querendo dizer basicamente aqui é que você só começa a entender o cristianismo, você só começa a entender a palavra do Senhor a partir do momento em que você entende que precisa de um Salvador, em que você tem noção de que é pecador, que é falho, mas que precisa de remissão. E foi justamente isso que Deus falou comigo. Às vezes a gente quer se tornar pessoas boas, pessoas perfeitas, mas se nós fôssemos bons, se nós fôssemos perfeitos, se nós fôssemos capazes, nós não precisaríamos de um Salvador. Uma pessoa sã não precisa de remissão. Jesus, ele fala na Bíblia, né, justamente isso, que veio para os doentes, veio para os que precisam de remissão, veio para os que precisam de ajuda. E às vezes a gente quer ser autossuficiente, a gente quer conseguir fazer as coisas, a gente quer ter capacidade de fazer as coisas, quer ter todos os meios, quer ter tudo pronto. Mas se a gente tivesse tudo isso pronto, talvez a gente não tivesse o mais importante, que é o Senhor. Então, o que eu quero basicamente falar é: nós somos insuficientes e graças a Deus por isso. Nós somos falhos e graças a Deus por isso. Nós somos pecadores e graças a Deus por isso. Porque se eu não reconhecesse que eu sou pecadora, eu não ia reconhecer que eu preciso de um Salvador. Se eu não reconhecesse que eu não consigo sozinha, que eu sou falha, eu não ia reconhecer que eu preciso da ajuda de alguém. E esse alguém é o Senhor Jesus. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós somos falhos. Graças a Deus que sem Jesus nós não conseguimos nada. Graças a Deus por tudo isso. Porque é justamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. A palavra de Deus diz, né? Deus, ele fala, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então,
a palavra de Deus, na verdade, o apóstolo Paulo, ele diz, né, que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. É exatamente isso que ele fala, né? O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, é justamente onde nós achamos que não temos capacidade, que nós não temos talento, que nós não temos os meios certos, que nós somos incapazes, que nós somos falhos, que nós somos inconstantes, que nós somos... Enfim, tantas coisas que nós somos, mas graças a Deus que nós somos tudo isso, porque é nesse lugar, nesse ambiente que a presença de Deus se manifesta. Porque se a gente fosse bom, se a gente fosse excelente, se a gente já tivesse tudo pronto, se a gente fosse autossuficiente, por que a gente ia precisar de Deus? A gente não ia precisar de Deus. A gente ia ser como pessoas que hoje em dia blasfemam o nome de Deus, que falam, eu não preciso desse Deus. Que a gente às vezes, não sei você, mas talvez você já tenha encontrado com alguém que você foi pregar e falou, não, eu não preciso dele agora. Não, minha vida já tá muito boa assim. Então, graças a Deus, que sem Deus nós não somos nada. Porque por nós não sermos nada sem Ele, nós temos Ele, justamente por causa disso. Então, felizes são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E é isso, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, Jesus, por essa palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque nós entendemos, Jesus, que não ser suficiente é bom. Pai, porque nossa suficiência ela é encontrada em Ti, Jesus. Nós entendemos, Jesus, que sem Ti nós não somos nada, nós somos vazios, nós não temos nada. E nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigada, Jesus, Pai, porque se nós fôssemos diferentes, talvez nós não teríamos a Ti. E o Senhor é o nosso bem mais precioso. Nos ajude, Jesus, a valorizar, Senhor, os pequenos começos, mesmo que a gente olhe para nós mesmos e a gente pense, meu Deus, eu não consigo, não vai dar certo, eu não tenho capacidade. Mas nos ajude a persistir, Jesus, porque nós sabemos que o Teu poder se aperfeiçoará nas nossas fraquezas. Cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Tchau!